Olá, amados do meu Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho, as boas novas de Deus, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, que habitou entre nós, e mediante a sua graça Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você, você pode ser um aliado nosso, você pode nos ajudar participando diretamente desse programa, colaborando para que esse programa se mantenha e que nós possamos ter o privilégio de continuar. Contamos com as suas orações, porque as lutas são grandes. Divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. Hoje nós queremos falar sobre o trabalho. Fale-me do trabalho. O apóstolo Paulo, ele foi extremamente categórico quando ele tratou dessa questão do trabalho. Ele disse aos crentes de Tessalônica, na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10, quando estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. É simples assim. Aquele que não trabalha, que também não coma. Desde a queda do ser humano no Éden, a ordem divina foi esta: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Hoje em dia há uma ideia bem estranha no mercado. É algo mais ou menos assim: com o suor do teu rosto ganharei o meu pão. Tem muita gente querendo viver às custas dos outros. Com o suor do teu rosto ganharei o meu pão. Há uma infinidade de gente indolente que vive às custas alheia. Essa turma do trabalho dos outros vive do que o outro faz. Basta uma vista de olhos, por exemplo, na política. Basta uma olhada no Congresso Nacional, nos tribunais e afins, que vivem da exorbitância do dinheiro público. Há um contingente de trabalhadores pagando impostos elevadíssimos e um bando de sanguessugas exaurindo os cofres públicos. Isto é notório. Ninguém precisa achar que aqui é uma questão política. Essa é uma das modalidades que é sustentada: com o suor do teu rosto ganharei o meu pão. Eu não estou dizendo que os políticos, os juízes não devam ganhar e devem ganhar bem, mas estou dizendo da exorbitância. A exorbitância.
Mas também há muitos folgados que não trabalham e vivem encostados em terceiros. Vivem às custas de parentes e aderentes. Vivem ali esperando que o outro o sustente. A preguiça é uma fábrica de fazer espertalhões. Essa gente se encosta numa espreguiçadeira enquanto os outros labutam para sustentá-la. Estão lá encostados. Muitos filhos e parentes se põem no sofá, esperando ou até exigindo o pagamento de suas contas e os seus exageros. E isto é uma coisa que precisa ser trabalhada. E fazem tudo isso por causa de sua altivez. Essa turma não quer fazer algo que seja mais humilde. Sente-se superior e não quer fazer nada que não tenha glamour, que não tenha algum reconhecimento maior. E agora, nessa pandemia, nessa situação, muita gente foi dispensada, muita gente saiu dos seus empregos e aí se encosta e não quer fazer aquilo que é mais humilde, entre aspas, mais simples. Thomas Adams, no século XVI, ele disse uma coisa muito interessante. O orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens. O orgulhoso Saul para fora do seu reino. O orgulhoso Adão para fora do paraíso. O orgulhoso Amã para fora da corte. E o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. E o orgulho pode lançar você e eu para fora do mercado de trabalho digno. E não querermos fazer as coisas mais simples, porque nos orgulhamos e somos especiais. Há muita gente sofrendo com o desemprego, mas só quer fazer aquilo que lhe dá status. Não quer se rebaixar fazendo algo menos importante, menos glamouroso, quer posições mais importantes, mais altas. Santo Agostinho, ele dizia que o orgulho é o desejo perverso das alturas. O orgulho é o desejo perverso das alturas. A realização pessoal não está no ganho em si, ainda que seja importante, mas está no trabalho digno, no trabalho que é importante você fazer. Mas essa gente não quer a dignidade, ela quer a notoriedade, que é a importância. A Leslie Carter, ele sustentava o seguinte: não é a teologia que faz de um homem de valor aquilo que ele é, mas é a trabalhologia. Não é a teologia, mas é a trabalhologia. Nós precisamos trabalhar e não há lugar de descanso neste mundo
a não ser no Senhor. Nós podemos ter férias, mas não podemos parar de trabalhar. O trabalho é fundamental. Só deveríamos parar de trabalhar pela impossibilidade ou da velhice, real velhice, ou da total invalidez. Mas o trabalho é fundamental e nós precisamos ter essa consciência. Todos os filhos de Deus, eles devem trabalhar como seu próprio pai, que nunca para de trabalhar. Jesus curava no sábado, que era o dia sagrado dos judeus, de descanso. Talvez por isso os judeus o perseguiam, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus era também uma pessoa de trabalho. Mas ele lhes disse, certa vez ele disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O trabalho mais simples para Jesus tem mais valor que a dignidade de um imperador, dizia o pregador Charles Spurgeon na Inglaterra no século XIX. É importante que nós sejamos operários de valor diário. Deus não concedeu a nenhum filho seu a permissão, ou a sua permissão, para ser um preguiçoso, para ser indolente, para viver encostado. Agora, eles vivem da nobreza, mas em falência. Vivem como fidalgos, mas sem recursos. Vivem de roupas antigas e de bachelas de pratas, mas azinhavradas. Muita gente que não trabalha está vivendo esse tipo de vida. Não há remédio para o progresso saudável senão pela transpiração pessoal, embora o orgulho impeça muitos de sair para a sua lida. A ociosidade e o orgulho sepultam pessoas vivas. Uma alma preguiçosa é sempre uma alma derrotada. Deus não concedeu a nenhuma pessoa a permissão para ser preguiçosa. Por outro lado, William Law afirmou: o diabo fica contente com pessoas que se esmeram em boas obras, contanto que ele possa torná-las orgulhosas delas. O orgulho pelas realizações. O orgulho dos indolentes que não querem se diminuir para buscar serviços mais humildes, ou o orgulho dos que se acham superiores é nefasto para o processo da alma, para o progresso da alma e dos ganhos. É terrível isto. Sócrates, o filósofo grego, ele dizia: não é ocioso somente quem
quem não faz nada, mas também quem poderia fazer e ser mais bem aproveitado. A gente tem que pedir, ó Deus, por tua graça, não permitas que eu seja imobilizado tanto pelo orgulho da acomodação, da comodidade, como na exaltação pessoal. Eu preciso desta obra. Uma vez Jesus disse em João, capítulo 9, verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O trabalho dignifica a pessoa. E não há nenhum trabalho honesto que não seja digno. Não existe essa possibilidade. O poeta disse que o trabalho é o amor que se torna visível. E se você não trabalha com amor, é porque você não sabe nem o que é amor, nem o que é trabalho. Há muita gente ociosa que não sabe o que é trabalho. E muita gente que vive trabalhando e que não sabe o que é o ócio produtivo. Tem gente que trabalha demais, são os workaholics, e tem gente que não trabalha nada, são as preguiças. O ócio produtivo, ele leva ao trabalho prazeroso, e este retorna ao ócio produtivo para que a engrenagem da realização se mantenha funcionando de modo adequado. Precisamos trabalhar, não podemos ficar parados. Precisamos trabalhar com amor, com prazer, mas também descansar com gozo pelo trabalho realizado. Essas são coisas que nós precisamos encontrar na vida cristã. Não fazer tem muita gente que chega na sexta-feira, tem uma expressão em inglês que chama TDTF, Thanks God Today is Friday. Hoje, obrigado Deus porque hoje é sexta. E aí a pessoa vai para um happy hour, alguma coisa, porque o trabalho é cansativo, não é prazeroso e não tem realização naquilo que faz. Jesus disse aos cansados, em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que ele quer dizer com isto? É que o nosso cansaço muitas vezes é psicológico. Ele está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cruz de Cristo foi o lugar onde Ele e eu estivemos juntos.
foi o lugar da minha libertação, do meu desprazer pelo trabalho, para que eu possa trabalhar sem me cansar e viver de tal forma que o meu trabalho seja um ministério e um prazer. Todos aqueles que se encontram ou que encontram descanso em Cristo, eles trabalham com prazer, eles trabalham por amor em tudo o que fazem e fazem as coisas com propósito, com significado. Trabalhe com afinco, não seja indolente, consuma com parcimônia, viva com simplicidade e aproveite as oportunidades. Seja feliz no que você faz e seja generoso, e tudo que você faça, faça para a glória de Deus. E você verá que a sua vida terá um outro sabor. O Senhor Jesus Cristo veio nos libertar de nós, para que nós pudéssemos, ou trabalhando, ou nos divertindo, vivermos uma vida em comunhão com Ele e uma vida sem peso, sem cobrança, uma vida com significado. Então a minha palavra aqui é: trabalho não é castigo. O trabalho redimido é uma oportunidade muito grande de nós sermos parte da solução dos problemas. Nós sermos criadores e sermos instrumentos de Deus para um mundo falido. Que Deus dê a você e a mim a consciência de que, trabalhando, nós somos muito semelhantes ao Pai que não descansa, mas trabalha e faz-nos trabalhar para a sua glória. Eu quero deixar isso de coração para coração. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva com afinco, com parcimônia, com simplicidade, aproveitando as oportunidades, sendo generoso, mas tudo para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o quiser.